A paz do Senhor, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui para mais um programa Papo de EBD. Um papo simples, leve e descontraído sobre Escola Bíblica Dominical. Nós estamos em mais uma aula, tratando nesse trimestre da lição que compõe o quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E nesta noite, mais uma vez, para esse papo descontraído, esse papo gostoso, está conosco o nosso irmão evangelista Adalberto. E eu já quero aqui saudar o nosso irmão evangelista Adalberto. Paz, senhor, irmão evangelista Adalberto. Paz, senhor, pastor Maurício, prazer estar aqui novamente participando desse papo de EBD, poder proporcionar aí aos nossos irmãos, professores, alunos de escola dominical, um subsídio aí para as nossas aulas de EBD. Prazer. Glória a Deus. Mais uma noite diante da presença do Senhor. Antes de nós entrarmos, irmãos, nessa aula, hoje nós vamos estudar a aula de número 4, a aula que está datada em 25 de outubro. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos abençoe e nos dirija durante esta aula em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, te agradecemos ao Senhor por estar diante da tua presença, para te louvar, para bendizer e engrandecer o teu santo nome. Nos ajude, Senhor, nesta noite, dirija os nossos lábios, fale ao nosso coração, ó Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que seja uma bênção para você essa noite, esse quarto programa do Papo de EBD, para a glória do nome do Senhor. Nesta noite, nós estaremos estudando a lição de número 4, o drama de Jó. Já percorremos 3 lições da nossa revista e estamos agora na lição de número 4. Já passamos o livro de Jó, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás e hoje o drama de Jó. Espero que seja uma bênção para você. Nós estamos aqui com o nosso irmão evangelista Adalberto, a quem mais uma vez será sabatinado segundo a nossa lição, aquilo que diz a nossa revista. Estamos usando como base deste bate-papo, é claro, o material da CPAD, a revista que compõe o material literário da nossa Escola Bíblica Dominical, e eu tenho certeza que você que tem a revista também poderá acompanhar conosco nessa noite esse papo simples, descontraído, descomplicado sobre Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, irmão evangelista Adalberto. É um prazer novamente estar aqui com o irmão que sempre está embasado de muito conhecimento para compartilhar conosco. Nessa noite nós vamos falar sobre o drama de Jó. Já percorremos fatos históricos sobre o livro de Jó e hoje vamos falar daquilo que todo mundo pensa, como Jó suportou, como foi essa dor de Jó. Então hoje nós entraremos um pouco mais no detalhe dessa dor que Jó sentiu, dessas aflições passadas por Jó ao longo dessa epopeia percorrida em sua vida. No textual da nossa lição, está no livro de Jó, de capítulo 2, verso 21, que diz assim: E disse, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade prática, nós temos a despeito das grandes provocações que se abatem à nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Não importa o que você, o que eu, o que nós passamos, importante é que nós permaneçamos fiel ao Senhor. Nós temos como objetivo essa noite mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Esse é o nosso objetivo, enquanto nós percorremos os 3 tópicos e os seus subtópicos da lição de hoje. Mas, Alberto, na nossa introdução da nossa lição, o escritor já vai dizer que Jó, a história de Jó torna-se um verdadeiro drama. Ou seja, quando nós
recorremos e percorremos as letras que estão lá descritas no livro, nós vamos ver que realmente foi uma saga muito difícil vivida por este homem de Deus. O que o irmão tem a dizer já nessa introdução desse grande drama que foi a saga de Jó? Bom, pastor, muito bem. A vida de Jó é uma vida que se destaca por todos esses acontecimentos que ele vivenciou, esse drama, conforme o autor coloca aqui nessa lição de número 4. E eu estava pesquisando, os rabinos judeus, a maioria deles consideram que nenhum homem do período de toda a história humana sofreu tudo que Jó sofreu nessa dramatização de sua vida. Então, eles são quase que unânimes nessa opinião. Eu também concordo, né? E o autor até coloca aqui na introdução que os mais aclamados cineastas não seriam capazes de colocar aí, apresentar esse drama, né, que Jó viveu, porque jamais existiu algo semelhante. Então eles não teriam capacidade de produzir aí, de reproduzir uma história semelhante a de Jó, porque ninguém viveu o que Jó viveu. Então, o que nós chamamos a atenção aí dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, alunos e professores, que o que se destaca aqui na aula, na lição, é a fidelidade de Jó nesse drama que ele viveu. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, uma história tão profunda que nem Hollywood pode contar com detalhes, pois a dor que Jó sofreu, nenhum homem sofreu certamente, e desse sofrimento de Jó surge uma expressão que nós utilizamos corriqueiramente nos nossos dias, quando a luta é muito grande, ou quando a provação é muito grande, nós usamos dizer assim: tem que ter paciência de Jó. Não é assim? Tá vendo? Grande foi a luta, e que a gente, quando olha para as nossas lutas, a gente diz: tem que ter paciência de Jó. Exatamente. Mas vamos em frente, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós temos 3 tópicos a tratar essa noite. Iniciaremos tratando do primeiro tópico: tragédia de natureza econômica. Então, Jó, neste grande drama, sofreu grandes tragédias. E nós vamos explorar algumas delas essa noite, iniciando com o tópico de número 1, falando das tragédias de natureza econômica. E esse tópico está embasado em 4 subtópicos que nós vamos trabalhar um a um para trazer clareza a você que está nos assistindo essa noite. Então, no primeiro subtópico do tópico 1, o irmão presbítero Adalberto vai dizer sobre o sucesso na esfera comercial. Vai falar então sobre o sucesso de Jó na esfera comercial e, é claro, tratar da tragédia que houve também nessa esfera comercial posteriormente. Mas, irmão presbítero Adalberto, nesse primeiro subtópico, o sucesso na esfera comercial, o que nós podemos destacar segundo a nossa lição? Bom, muito bem, pastor. O Jó, o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 desse livro mostra que ele foi um homem muito bem sucedido na esfera comercial. Jó, ele foi um grande empreendedor na sua época. Hoje, se Jó existisse com toda essa riqueza que ele acumulou, todo o patrimônio que ele acumulou por conta dessa postura profissional, comercial, empreendedora de sua época, ele seria um grande empresário, né? Eu mais ou menos penso que Jó seria aí um empresário bem sucedido, assim como o Silvio Santos hoje aqui no Brasil, um empresário muito conhecido e muito bem sucedido. E Jó, por conta dessas operações comerciais que ele tinha como atividade comercial, ele foi um homem muito cercado de bens, né? De bens. Isso a história vai narrar, a Bíblia vai dizer. E Deus cercou ele de tudo isso. Jó foi cercado desses bens. E Satanás, o adversário, quando ele está ali se apresentando diante de Deus,
mostrando para Deus, falando para Deus que a fidelidade de Jó, ela se dava por conta dessa questão, que Deus o cercou desses bens, foi aonde ele começou a afetar Jó nessa área, tirando todos os bens que ele adquiriu por conta dessa atividade comercial, né? O autor aqui, ele diz: o comércio é a atividade do campo, e a atividade do campo eram as suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam a Jó a grandes indústrias e empresários contemporâneos, né? Então veja, por aqui a gente consegue ter uma noção, fazer aí uma comparação de grandes empresários que nós temos hoje no Brasil e no mundo, empresários de grandes multinacionais. A gente consegue ter uma noção mais ou menos do quanto que Jó foi cercado de riqueza, né, por conta de suas atividades comerciais. E aí Satanás começa a afetar ele justamente nessa área, porque foi aonde ele insinuou a Deus de que a sua fidelidade ela perdurava por conta de tudo que Deus o cercou. Interessante que, para a gente finalizar, eu estava lendo um comentário e o autor disse que era muito comum no Oriente Antigo, as pessoas que eram ricas e prósperas financeiramente, eles usaram a expressão que essa pessoa estava cercada de bens vindo da parte de Deus. Quando Deus abençoava e prosperava, eles usavam essa expressão comumente, que tal pessoa foi cercada. E assim a Bíblia fala a respeito de Jó. O comentarista usa até o Salmo de número 139, quando no texto o salmista diz que o Senhor cercou ele por trás e por diante, sobre ele pôs as suas mãos. O comentário diz, dá essa ideia de que o salmista naquele momento também, de alguma forma, foi beneficiado por Deus com uma certa prosperidade financeira, assim como Jó. Muito bom. E, irmãos, os irmãos vão encontrar respaldo para essa afirmativa no capítulo 1, versículo 3 do livro do Jó, que vai dizer que ele era maior do que todos no Oriente. Então, é sinal de que ele tinha realmente um status de destaque, e este não vinha por outro, senão da parte de Deus, cuidado de Deus sobre a vida dele. Então, fica aí o sucesso na esfera comercial. Mas, irmão evangelista Adalberto, também a nossa lição vai tratar sobre o sucesso de Jó na esfera do campo. Porque, sim, ele estava cercado de bens, e como o irmão disse, as suas principais atividades vinham do comércio do campo, né? Então ele também tinha sucesso na esfera do campo. E como se dava, irmão evangelista Adalberto, esse sucesso no campo? Bom, pastor, aqui é uma outra área que Jó também foi muito bem sucedido, né? Na parte do campo, na agricultura, né? A gente pode observar que Deus ele completou Jó, não obstante a área comercial, na área do campo, as suas atividades agrícolas. Jó também ele foi muito bem sucedido, e o adversário ele primeiro atacou Jó na esfera comercial, e aí ele parte também para essa área onde Jó foi muito bem sucedido, né? O nosso autor aqui, ele comenta dizendo que o fato de que ele tinha tantas juntas de bois ao seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. E ele explorava muito bem essa grande extensão de terras, tudo que ele plantava e cultivava ali, ele colhia com muita prosperidade de tudo que a terra produzia, né? Um outro ponto que o autor coloca aqui, que é interessante, ele diz que os estudiosos destacam que o fato da palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis, é uma referência direta à lavoura e o cultivo da terra.
Então vejamos aí, os irmãos podem observar que ele foi muito bem sucedido nessa questão também. Que bom. Então, um homem sucedido na esfera comercial, um homem sucedido na esfera do campo. Estou a dizer então que cumpre-se na vida de Jó aquela palavra: onde tocar a planta dos seus pés possuireis, né? Onde tocar as tuas mãos prosperará. Jó foi um homem próspero, mas é bem verdade, irmão, a Bíblia diz um versículo que se é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas também tem outro versículo que diz que se você não for fiel, até o que tem será tirado, né? Então quem tem, certamente pode perder. Quem não tem, se for fiel mesmo no pouco, sobre o muito pode ser colocado. Jó era um homem próspero, guardado por Deus, e é certo que toda árvore que muitos frutos tem, se torna uma árvore visível. Como diz um provérbio popular, ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Não é assim? Então... Exatamente. E pastor, desculpa interromper, só para a gente enriquecer um pouco mais, e me veio isso à memória, e os irmãos, o interessante que eu vejo nisso é esse sucesso de Jó, tanto na esfera comercial quanto no campo. O interessante é que tudo isso foi acumulado com o fruto do trabalho de Jó. Jó era um homem fiel a Deus, Jó tinha uma vida piedosa diante de Deus, era abençoado por Deus, foi abençoado por Deus. No entanto, ele não cruzou os braços e ficou esperando todas essas coisas acontecerem do nada. Não, Jó, ele trabalhou. Fica aí um grande exemplo até para a gente, muitos irmãos que entendem que quando se está na presença de Deus, não precisa trabalhar, levantar cedo, correr atrás, desenvolver, produzir. Jó dá o exemplo que ele acumula tudo isso, tanto no comércio quanto no campo, mas debaixo de muito trabalho. Jó trabalhava. Deus abençoava Jó com a saúde, com a inteligência, com a sabedoria e a execução do trabalho. E ele prosperou e teve o retorno disso. Então, fica esse exemplo aí para os nossos irmãos. Muito bem lembrado. Mas seguindo em frente, no subtópico de número 3, do tópico 1, vai dizer sobre o ataque do diabo na esfera comercial. Então vamos lá, Jó era um homem bem sucedido comercialmente. Já vimos isso aqui no subtópico 1. Mas esta árvore que tem fruto certamente está pronta para receber pedrada. E o diabo então começa o seu ataque e ataca na esfera comercial. Uma evangelista Adalberto, como se dá esse ataque de Satanás na esfera comercial, segundo a narrativa da nossa lição? Bom, a lição vai dizer que o diabo ataca Jó na esfera comercial no centro dessas atividades, né? O adversário procurou retirar tudo que Jó conquistou na esfera comercial e tudo que ele adquiriu, toda a sua prosperidade, toda a sua riqueza. E aí ele começa a destruir ali os animais, segundo a nossa lição, e a intenção do diabo era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus e começa os seus ataques ardilosos justamente naquilo que ele entendeu que Jó estava apegado. O diabo, ele achou que o coração de Jó estava ligado nas suas riquezas, porém ele se enganou, porque quando ele ataca Jó, eu destaco aqui, Jó permanece fiel, ele começa fiel a Deus nos ataques, provando que o coração dele não estava ligado nas suas riquezas, mas sim em Deus. E aí ele permanece fiel e termina fiel diante de todos os ataques que a lição vai mostrar aí. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o diabo ataca na esfera comercial, tentando desestabilizar Jó financeiramente, a fim de alcançar o seu intento, que era Jó negar a Deus, blasfemar contra Deus. Não conseguindo nesse primeiro espetáculo, então vai tentar na segunda forma, que é o ataque do diabo na esfera do campo, que é o nosso quarto subtítulo, quarto subtópico do tópico 1, o ataque do diabo na esfera do campo. Bem, na esfera comercial nós já entendemos que ele tentou desestabilizar Jó. E na esfera do campo, irmão evangelista Adalberto, como se deu esse ataque ardiloso de Satanás? Bom, aqui a gente vê a segunda investida de Satanás contra Jó,
não foi bem sucedido na esfera comercial, e aí ele parte para a segunda investida na esfera do campo. Então, a lição vai trazer aqui, pelo nosso comentarista, que da mesma forma que ele atingiu o negócio, ele parte para a esfera comercial. Satanás atingiu também a esfera do campo e destruiu a sua fonte de produção de proteínas e laticínios, né? Então, era uma fonte que Jó tinha de produção, que girava ali a atividade do campo de Jó e que não podia ser afetada. O prejuízo foi grande, foi claro, e o autor ele destaca aqui que foi necessário um equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Então, a gente percebe aí, hoje em dia, quando os empresários ou até mesmo aqueles que são agricultores e têm a sua atividade financeira gira em torno dessas coisas, quando começa a sofrer prejuízos e perder tudo que adquiriu e conquistou, as pessoas vão... tem muitos que tiram a própria vida, né? Pelo medo de ficar pobre, de perder tudo que tem. E aí a gente vê o equilíbrio que Jó teve diante de tudo isso, de ver as suas atividades comercial e do campo se perderem, mas mesmo assim ele se mantendo ali equilibrado diante desses prejuízos que ele sofreu ali, pastor. Glória a Deus. Então Jó é atacado na esfera comercial, ou seja, a sua atividade comercial é atacada por Satanás a fim de que ele se desestabilizasse espiritualmente, blasfemasse contra Deus. Também na esfera do campo, aquilo que o campo lhe produzia de riqueza também foi atingido e nem mesmo assim Jó blasfemou contra Deus. Faço aqui um adendo ao que o irmão evangelista Adalberto falou, dizendo que ainda assim o Satanás não logrou isso. Talvez você diga assim, mas como não logrou? Ele perdeu as riquezas, perdeu o boi, perdeu tudo. Mas este é o segredo do negócio. A riqueza de Jó, o maior tesouro de Jó não estava nessas coisas. Portanto, Satanás tirando isso, ainda que tirasse tudo isso, Satanás ainda não tinha vitória, pois a vitória de Satanás seria Jó blasfemar contra Deus. E isso não aconteceu. Perdeu o boi, perdeu a malhada, perdeu até a saúde, mas contra Deus ele não blasfemou. E mesmo Satanás, aparentemente logrando êxito em todas essas coisas, tomando ou retirando isso de Jó, o principal que era o objetivo dele não alcançou. Por isso eu sempre digo, irmão evangelista Roberto, que não nos importa começar um projeto sem ter um objetivo. Sim. Porque senão qualquer tipo de percalço ou qualquer tipo de sucesso nós vamos achar que já temos a vitória. Veja que Satanás teve vários sucessos no meio da jornada, mas ele não teve a vitória. Exatamente. Tá? Então nós precisamos observar isso. E faço também uma observação, o nosso autor aqui faz. Cuidado você que tem o seu negócio e de repente está indo de mal a pior. Não pensa, olha como Jó, Satanás está me tentando. É claro que muitas vezes Satanás pode até deliberar contra um negócio por vontade permissiva de Deus. O negócio pode ir mal, mas muitas vezes os negócios vão mal por má administração. Por má administração. Então, não culpe Satanás e nem dê esse crédito a Satanás. Primeiro, glorifique a Deus por tudo, peça sabedoria a Deus e veja se você também não precisa se corrigir no meio do caminho para que as coisas vão bem. Isso tanto nos negócios quanto na família, em qualquer esfera da sua vida, aonde você quer obter um sucesso. Então olhe se Deus está no negócio junto com você e permaneça fiel ao Senhor. Bem, estamos encerrando o primeiro tópico. Espero que esteja sendo bom para você. A síntese do primeiro tópico, para a gente encerrar, diz assim: a tragédia de natureza econômica atingiu a Jó, tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Ou seja, tudo aquilo que gerava economia para Jó foi atingido, mas Jó não blasfemou contra o Senhor. Vamos prosseguir adiante, aqui sabatinando o nosso irmão evangelista Adalberto, nesse bate-papo simples, tranquilo, descontraído, de fácil compreensão, porque o nosso objetivo é que a escola dominical seja algo prazeroso para você, tanto aqui no programa Papo de EBD, quanto nas aulas presenciais também.
O nosso tópico de número 2 vai tratar da tragédia de natureza familiar. Já falamos da tragédia de natureza econômica e vimos que Jó passou no teste, foi provado e aprovado, mas não foi só essa aprovação que ele passou, não foi só essa tragédia que ele viveu, também viveu a tragédia no campo da família. E nós queremos, então, irmão evangelista Adalberto, percorrer aqui os subtópicos, vendo o quanto Jó foi depreciado na questão familiar e mesmo assim Jó não blasfema. Então o primeiro subtópico do tópico 2 vai falar sobre essa tragédia de natureza familiar, vai tratar primeiro dos filhos. E irmão evangelista Adalberto, o que nós podemos dizer da tragédia no âmbito da família com relação aos filhos de Jó? Sim, pastor, Jó, com essa perda, essa tragédia de natureza familiar, como a lição traz aqui pra gente, de fato é uma catástrofe, né? Jó vivenciou isso porque perder riquezas e bens materiais, quem as perde tem a chance de recuperá-la de alguma forma, trabalhando, recuperando, mas o ser humano não tem a garantia, quando perde um filho, não tem a mesma garantia de recuperar um filho que se perde, né? E aí deve ter sido muito triste, eu não sei, talvez nós tenhamos aí irmãos nos assistindo que tenha tido experiência de ter perdido 1 ou 2 filhos, ter passado por essa triste perda em sua família. Eu não tive essa experiência, mas posso imaginar o quanto deve ser difícil. E porque um filho, eu sou pai, o senhor é pai, filho é parte da gente. Então, eu entendo que esse foi um golpe muito baixo que Satanás deu em Jó, investindo dessa maneira, tirando-lhe os seus filhos. Porque na lição de número 3, na lição de número 2 e na lição de número 1, a gente consegue ver também no capítulo 1, 2 do livro de Jó, o quanto Jó se preocupava com os seus filhos, tinha presença no meio dos seus filhos como pai e, não obstante, Jó apresentava holocaustos, sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Então, Jó tinha uma presença muito grande, uma preocupação muito grande a respeito dos seus filhos e, de repente, ele perde de uma só vez os seus 10 filhos. Então, a gente vê que foi uma perca assim, irreparável, incalculável, né? E o autor ele coloca que não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. E eu concordo, perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Se perder um filho já é difícil para quem perde, imagine alguém perder 10 filhos de uma só vez, como Jó perdeu. Eu lembrei-me quando eu estava refletindo sobre isso aqui, o senhor também sabe, nós temos aí o nosso pastor Pedro Barbosa, que foi pastor nosso aqui no setor, e ele teve a experiência de perder um filho, e sempre nós víamos ele comentando da dor que ele e a irmã Eunice sentiu de perder esse filho. Já foi muito difícil para o pastor. Se ele assistir, permita-me usar essa comparação, mas nós temos esse exemplo aí do nosso pastor Pedro, que é um pastor querido que nós temos no nosso ministério. Agora, imagine Jó perder 10 filhos de uma só vez. É uma dor muito grande, né, para quem passa por esse tipo de experiência, e Jó passou por isso. Sem negar a Deus. Sem negar. Eu fico imaginando, irmão Adalberto, eu não vou me dizer que me coloco no lugar de Jó, porque essa expressão não cabe, tamanho deve ter sido a dor e o sofrimento que homem nenhum vai sentir. Mas fico pensando no dia, porque o diabo ele é sujo, ele tem sempre um mensageiro. Então, acontecia as tragédias na vida de Jó, vinha um mensageiro e dizia, olha, acabou com tudo lá, só sobrou eu. Sempre vai sobrar um mensageiro para lhe trazer a notícia. Mas eu fico pensando, um dia depois, Jó com uma casa ali, da mesma forma, vazia, sem ter os filhos. 2 dias depois, Sim. 3 dias depois, e olhar para o céu e olhar para Deus e glorificar o nome de Deus ainda assim.
tem que ser um homem do coração inclinado a Deus totalmente. Uma família unida que se reunia e fazia festas, os irmãos entre eles, Jó sempre presente, e de repente tudo se esvaiu, os filhos não estão mais presentes porque morreram de uma só vez. E perder filhos, como o nosso irmão evangelista Adalberto falou, é uma experiência que muitos já passaram, alguns outros vão passar, e cada um vai passar à sua maneira. Agora, perder todos os filhos, e eram 10 filhos, e ainda assim não blasfemar contra Deus, pois hoje nós vemos alguém perde um filho, e a dor de perder um filho é imensurável, como Sim. diz, e alguém blasfema contra Deus. Por que o Senhor fez isso? Me lembro de um acidente de helicóptero aqui em Carapicuíba, de um grande político, onde o filho dele faleceu, e alguém foi dar entrevista a uma rede televisiva e disse assim: olha, isso é uma injustiça, este jovem ter morrido tão novo. E eu fiquei me perguntando, ora, se ele morreu e é uma injustiça, quem foi injusto? Com quem Deus combinou que ele tinha que viver mais do que isso? Agora imagine Jó perder todos os filhos e ainda assim não blasfemar contra Deus. Dia seguinte, 2 dias, remoendo a morte dos filhos, e ainda assim o Senhor ser louvado pela vida dele. Será, meu irmão, que você suportaria? Será que eu também suportaria? Essa é uma pergunta, né? Fica esse exemplo. Então, estamos tratando aqui do tópico de número 2, tratando da tragédia familiar, tragédia de natureza familiar de Jó. Perdeu os filhos. Não obstante a isso, esse grande sofrimento, ele também passou por um mau desejo, um mau bocado, um mau momento com a sua esposa. Não é assim? E o que a revista vai tratar sobre este caso no meio da tragédia familiar de Jó em relação também à sua esposa? Sim. Bom, pastor, essa questão da esposa de Jó, o comentário que ela faz aqui diante desse drama que ele vive, tem levantado aí muitos teólogos quando essa questão é trazida à baila, né? A esposa de Jó está ali acompanhando todo esse drama, todo esse processo. Por um momento, lá ali no capítulo 2, no versículo 9, sendo tocado na sua usa a expressão amaldiçoa a Deus e morre, né? Então ela tem a esposa de Jó por conta desse comentário, ela tem sido defendida. Me permite a minha opinião sobre esse comentário, essa palavra que ela expressa. Eu acredito que isso não é motivo da gente crucificar a esposa de Jó, porque é muito polêmico isso, mas eu para as irmãs que estão aí nos assistindo, que são mães, se tentar se colocar no lugar da esposa de Jó, talvez vá entendê-la, porque ela acabou de perder 10 filhos, né, de uma só vez, e alguém que defende a ideia de que a palavra amaldiçoa aqui, ela foi, no original do hebraico, ela está ali escrito em um termo que na verdade é abençoar, né? E só que outros comentaristas e teólogos defendem que não foi essa a intenção dela. Ela quis dizer de fato para que Jó abandonasse a fé e morresse de uma só vez. E aí Jó, ele vai e repreende ela, né? Como falas uma louca mulher, você está dizendo e falando nesse momento, porque ele entendeu que ele não chamou ela de louca. Ele disse que as palavras e a expressão que ela proferiu ali, as palavras que ela profere, ele comparou com as palavras de uma louca. Mas nós, em contrapartida, analisando tudo que ela passou e vendo Jó passar, ela falou sem pensar, sem analisar o que ela estava dizendo, né? Uma situação muito difícil. No que se pesa hoje,
e o sofrimento dessa mãe, nós poderíamos dizer que deveríamos relevar este momento de dor dela. Sim. Mas quando nós colocamos ela de páreo a Jó, ou seja, Jó era o sacerdote da casa, a gente já estudou isso nas outras lições, certamente ensinou os preceitos de Deus, e nós não vamos falar aqui dos preceitos cristãos, porque isso antecede a Cristo na sua carnalidade, nos seus ensinos, mas os preceitos de Deus. Jó deve ter disseminado isso tanto à esposa quanto aos filhos. E nesse momento que a esposa, no momento de dor extrema, no momento de insensatez extrema, vai proferir essa palavra para Jó, Jó repreende ela de certo, porque era como se ele estivesse dizendo, não foi isso que eu lhe ensinei, Sim. não foi isso que você aprendeu, o Deus que nós servimos é muito maior do que tudo isso. Então a repreensão de Jó realmente é uma repreensão de alguém que fala contrário a tudo aquilo que tinha aprendido e tudo o que ele era convicto de vida e que tinha talvez ensinado a essa família durante todo o tempo. Ao passo que a mulher, no momento de dor, no momento de aflição, esquece tudo aquilo que aprendeu e diz para ele, olha, não adianta então servir assim, perdemos tudo. Aí, então, irmãos, hoje, se fosse criar um relativismo sobre isso, diríamos que é compreensível o que a mulher viveu. Tanto o escritor aqui vai dizer como que nós lemos na Bíblia, esse relativismo ele é rechaçado quando o próprio Jó ele vai dizer assim, olha, você está agindo como louco, ou seja, por mais que seja compreensível, não deve ser essa a sua atitude, não deve ser essa a nossa atitude. Compreensível, é claro, uma mãe que perde um filho vai entrar em estado que nós não compreendemos, é uma mãe. Mas Jó vai dizer, olha, você está falando como louca, porque Jó entendia a grandeza de Deus e como sacerdote também entendia o quanto ensinou de Deus para aquela família. Sim. E a advertência de Jó, ela funcionou, pastor, porque no conjunto da obra, quando a gente lê todo o livro de Jó, a gente percebe que Jó continuou com a esposa ao lado e ela continuou casada com ele e ela desfrutou das bênçãos que Jó também, quando foi restituído de tudo, ela também teve a participação ao lado de Jó. Então acredito que foi uma palavra sem pensar, que naquele momento Jó advertiu e ela refletiu nessa advertência e ela recuperou a sua postura de esposa e continuou ao lado dele vivendo esse drama todo que Jó viveu. Muito bom. Terceiro e último subtópico do tópico 2 vai falar o fato. Então estamos tratando aqui das tragédias de natureza familiar. Falamos sobre os filhos que foram perdidos, sobre a esposa de Jó, que pede para Jó amaldiçoar a Deus e depois morrer, pois sabia que a vida de Jó estava nas mãos de Deus e a relação de Jó com Deus era uma relação de fidelidade. E por fim, nós vamos falar que isso é um fato. E realmente é um fato que aconteceu na vida de Jó, que acontece na minha e na sua vida, claro, em dimensões diferentes, com expectativas diferentes, mas assim como Jó se posicionou, devemos nós se posicionar também quanto aos fatos da vida. Irmão evangelista Adalberto, o que o comentarista vai falar sobre este fato que é inerente ao tempo, inerente às pessoas, mas que é real na vida de todos, inclusive na vida de Jó? Sim, pastor. O que se destaca aqui é a fidelidade de Jó diante de todos esses dramas que ele viveu. Então, a exemplo de Jó, preciso dizer aos nossos irmãos que todos nós vivemos os nossos dramas. Então, momentos difíceis, Jó vivenciou os seus momentos difíceis, as suas lutas, as suas provações, e nós também somos visitados ao longo das nossas vidas por provações, por dramas, por ganhos e por perdas, né? E nós precisamos nos mantermos equilibrados, com a nossa fé inabalável, intocável diante de Deus, a fim de que nós não venhamos a nos entregar e a sucumbir diante das lutas que nos visitam também. Então, não da mesma forma, não na mesma proporção que Jó, né? Porque ninguém sofreu tanto quanto Jó, porém, nós também somos afligidos e assolados pelas lutas. Jesus disse, no mundo tereis
aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós, ao longo da Bíblia, nós vemos aí nas cartas de Paulo, nas epístolas de Pedro, ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus sendo assolado por lutas, por dificuldades e por muitas provações. Então, o alerta que a gente destaca aqui para os nossos irmãos, alunos que estão aprendendo a palavra de Deus, é exatamente a fidelidade. Para aproveitar o ensejo, pastor, desse comentário, antes de me dirigir para cá, para a gente participar desse programa abençoado, eu estava conversando com um irmão que o senhor conhece, que recentemente perdeu a mãe dele no Pernambuco, e ele está muito triste, ele está com a sua fé um tanto que abalada, e eu lembrei-me que a igreja dele também usa o nosso material, e perguntei para ele, você está vindo na escola bíblica dominical esse trimestre? Ele falou assim, olha, depois que essa situação aconteceu, a minha mãe morreu lá no Pernambuco, eu não estou vindo e nem adquiri o material. Eu lembrei que eu tinha uma revista lá, e voltei e busquei a revista, entreguei para ele de presente e falei assim, ó, se você não está conseguindo vir na escola bíblica, leva a revista e estuda a cada lição, porque ninguém sofreu o que Jó sofreu. Então essa lição nesse trimestre vai te ajudar nesse sofrimento. Essa lição nesse trimestre está me ajudando nos meus sofrimentos, e essa lição nesse trimestre vai ajudar você, aluno, você, professor, meu prezado irmão, nos teus dramas e nos teus sofrimentos também. Glória a Deus, muito bom. Olha, irmãos, nós estamos aqui encerrando o tópico de número 2, que tratou sobre as tragédias na família, e a síntese desse tópico de número 2 vai dizer, Jó perdeu 10 filhos em um só dia, e a sua esposa incitou-lhe a abandonar a fé em Deus. Veja o que ele passou na tragédia em sua família. Primeiro tragédia econômica, depois tragédia na família, mas nós temos um provérbio que diz assim, se tiver saúde, o resto a gente corre atrás. É assim? E quando nem a saúde sobra? Como é que faz, irmão evangelista Roberta? Quando a saúde também vai embora? Então nós estamos aqui no programa Papo de EBD, um programa descontraído, para falar da Escola Bíblica Dominical. Estamos abordando a lição de número 4, que você participará agora, domingo, dia 25. E certamente, esse subsídio, esse bate-papo descontraído, é para que você possa estar na Escola Dominical com ainda mais prazer, mais embasado de conhecimento. A pergunta agora é, e quando nem a saúde sobra? Porque o nosso terceiro e último subtópico vai falar da tragédia de natureza física e psicológica. Sim. Olha, nem a saúde sobrou, economia, nada, família, também não. E agora, mas eu tenho saúde, eu posso correr atrás, mas nem saúde. E ainda assim, Jó não blasfemou contra Deus. E nós precisamos aprender uma lição. Ah, pastor, mas a inclinação de Jó, a resistência de Jó, a perspicácia de Jó não é igual à minha. Eu sou mais fraco que Jó. Mas a Bíblia nos assegura que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos suportar. Não podemos, então, dizer que nós não estamos aguentando. Jó, em todo o tempo, passando por toda essa tribulação, não blasfemou contra Deus. Nesse terceiro subtópico, tragédia de natureza física e psicológica, nós temos, irmão evangelista Adalberto, no primeiro subtópico, o diabo toca na saúde de Jó. E qual foi a posição de Jó e o que o comentarista diz sobre o diabo tocando na saúde de Jó? Bom, pastor, o adversário, Satanás aqui, quando ele se propõe em tocar na saúde de Jó, ele se coloca diante de Deus com a intenção de que, com o argumento de que a primeira investida que foi na esfera comercial e depois na esfera do campo, e depois tirando os seus filhos, tocou na sua família, ele quis argumentar que a resistência de Jó diante de tudo isso foi porque aquelas coisas que lhe foi tirada não estava nele, logo ele não sentiu.
Então ele se propõe em tocar na saúde de Jó, a pretexto de que Jó sentiria, e nessa investida Jó blasfemaria contra Deus. Porém, ele se enganou novamente e ele não logrou sucesso nessa investida tocando na saúde de Jó. O autor coloca aqui: depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó, no próprio Jó. E nós vemos isso acontecendo e Jó resistindo, fiel e inabalável. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, tocou na saúde. Muitas vezes nós temos até blasfemado por mínimas coisas que nós não temos ou que porventura de nós é tirado, segundo a nossa ótica nos foi tirado. E às vezes achamos que Deus é injusto, que Deus não nos ouve, que Deus esqueceu de nós. Mas quando nós olhamos para a história de Jó, nós olhamos contra um espelho, não para um espelho, pois nós vemos que parece que aquela imagem que vai ser refletida no espelho jamais pode ser vista por nós. Mas o mesmo Deus que agiu na vida de Jó, ele está pronto para agir na minha e na sua vida, se assim nós buscarmos ser fiel a Deus. Segundo subtópico do tópico 3, vai falar sobre a saúde física. Também foi abalada. Tragédia de natureza física e psicológica. Então, o diabo toca na saúde de Jó, vai tocar primeiro na sua saúde física. Como se dá esse fato, irmão evangelista Adalberto? Bom, pastor, a Bíblia diz que Jó foi acometido de uma chaga maligna. O diabo investiu em Jó e isso lhe produziu muito sofrimento mesmo. Alguns comentaristas dizem que quando o diabo usa a expressão diante de Deus que nessa fase seria pele por pele, a investida foi tão grande que era uma expressão comum, né? Ali na época de Jó, na época dos patriarcas, e o diabo usa essa expressão pele por pele porque a expressão comum dentro do comércio da pele de animais, a pele do animal tinha muito valor. Aí ele se apresenta diante de Deus e usa uma expressão da época, pele por pele, porque era algo de muito valor tocar na carne. E ele acomete Jó dessa chaga maligna, e Jó passa pelo vale da sombra da morte, vivendo aí um período de muito sofrimento, acometido dessa enfermidade e vendo aí a sua saúde física se esvaindo dia após dia, porém mantendo-se fiel. Então é possível que alguém esteja nos assistindo aí e passando por alguma enfermidade, passando por problemas em sua saúde, e o exemplo de um posicionamento adequado diante de Deus é o posicionamento, o comportamento de Jó diante de tudo isso. Não blasfemar contra Deus, não deixar com que a sua fé seja abalada por conta de uma enfermidade, uma doença, porque acredito que por mais doloroso que as pessoas estão passando aí as suas enfermidades, dificilmente alguma coisa se iguala ao que Jó passou. E é necessário dizer que ainda por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, se é de falta de saúde física, que nós temos também a saúde espiritual, saúde mental e assim sucessivamente, ainda que o momento seja difícil, isso não quer dizer que está determinado o fim. Eu lembro que em 2018, irmão evangelista Adalberto, eu passei uma situação muito difícil com meu irmão, quando ele foi acometido de um câncer, e quando nós estávamos ali no tratamento, no Instituto do Câncer, eu aprendi tanto de Deus, vendo pessoas que estavam sem um pedaço da face, sem um membro facial, sem um membro do corpo, mas aquelas pessoas lutavam pela vida de forma ferrenha, até aquelas que eram desacreditadas pelos médicos, já estavam desenganadas pela medicina,
pois os tratamentos oferecidos, os tratamentos oncológicos já não surtiam mais efeito. Aquelas pessoas ainda tinham na fé uma esperança, dizer, não, aqui não tem mais jeito, mas Deus ainda pode, sabe? Então, não é o fim, não é o fim. Eu me lembro que durante essa luta, o que nós fazíamos, quantas vezes eu fui até o Instituto do Câncer e chegava lá, talvez um dos visitantes mais distintos daquele lugar, porque ao invés de chegar para visitar com uma sacola de comida ou com as mãos vazias, lá ia eu com violão, com teclado e subia no quarto, chegava ali, nós montava o teclado para o meu irmão e com o violão e nós louvávamos a Deus durante horas dentro daquele quarto. Naquele momento de dor, nós tínhamos duas decisões, ou blasfemar e dizer por que nós estamos passando por isso, ou louvar a Deus em meio à luta e ver a mão de Deus agindo ao nosso favor. Foi o que nós fizemos e hoje, para a glória de Deus, ele está curado. Está virando até um atleta, para a glória do nome de Jesus. Então, ainda que a sua saúde física esteja sendo abalada, ainda que você possa estar passando por dificuldade, saiba que ainda não é o fim. Não, ainda há esperança, mesmo que a situação seja difícil. Jó passou por isso. Satanás acreditou que ia ser pele por pele e ali ia ser o fim. Mas Deus estava no negócio e deu vitória a Jó e também pode dar vitória a você. Seguindo em frente, estamos chegando ao fim de mais esta aula. Vamos tratar do terceiro subtópico, do tópico 3, falando, é claro, da tragédia na natureza física e psicológica. O diabo tocou na saúde, o diabo tocou na saúde física e também tocou na saúde mental também. E o que o nosso comentário vai dizer sobre isso, irmão evangelista Adalberto? Bom, pastor, o autor foi feliz em abordar essa questão porque tudo que Jó passou, com toda certeza, a parte emocional do ser humano, que faz parte do corpo, né, uma coisa está ligada à outra, com certeza foi afetado. E isso a Bíblia não traz com clareza, com riqueza de detalhe essa questão, mas a sua saúde mental também foi afetada por ocasião dessa carga emocional, né? No subtópico anterior, Jó foi tocado em sua saúde, nós comentamos aqui, e a doença ela se desenvolveu de tal maneira que eu imagino que ali Jó entendeu que se a doença dele se agravasse mais um pouco, seria a morte. Então ele chegou no limite. E não tem como não dizer que a sua saúde mental não foi afetada. E o histórico anterior a tudo isso. Então, de fato, isso aconteceu com Jó por ser um ser humano, né? Nós que não sofremos tanto quanto, eu já passei por alguns dissabores nessa vida que tive a minha parte emocional afetada, a minha saúde mental também afetada e tive que me submeter a um tratamento, né, de tudo isso. E o autor diz aqui, embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Então isso é fato, né? A gente consegue concordar. E aí ele diz, há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, ou seja, inferir que Jó foi afetado em sua saúde mental. Mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Aí ele dá aqui, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14, ele dá a referência. Só debaixo de forte pressão psicológica que pessoas chegam a tal ponto, né? Então isso é fato, Jó foi afetado em sua saúde mental. Então eu volto aqui a chamar a atenção dos nossos irmãos como um alerta, né? Você que está passando por um drama, você que está passando por uma luta, por uma provação nessa vida, por decepções, enfim, cuide da sua saúde mental, porque ela também é afetada, isso é fato. As pessoas resistem, tem muitas pessoas que resistem acerca disso, muitas pessoas se auto-enganam, achando que está tudo bem na sua saúde mental, no seu psique, e não está, quando na verdade não está. E Jó, ele foi afetado. Então, todo cuidado, toda atenção para essa área é importante e necessário. Muito bom. Jó, uma prova disso, desse momento difícil de Jó mental, é que costumeiramente nós fazemos festa
no dia do nosso aniversário, no dia do nosso nascimento. Exato. Nós comemoramos, né? Esses dias mesmo tivemos irmãos comemorando, a irmã Meire comemorou o aniversário, Sim. o irmão André também comemorou o aniversário por esses dias. E é uma felicidade quando nós fazemos mais um ano de vida. Mas note que tamanha era a pressão mental que Jó estava sentindo, que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, como se dissesse, olha, não tem mais razão para comemorar. Sim. Não tem mais razão para que de uma depressão. Exatamente, não tem mais alegria, razão para ter alegria. Veja a minha situação, mas ainda assim, sem que ele enxergasse razão para alegrar-se pelo dia do seu nascimento. Em nada ele blasfemou contra Deus e tampouco intentou contra a sua vida, pois sabia que ela estava nas mãos de Deus e aí ele permitia cuidar dela até quando lhe fosse bom desejo, né? A vida está na mão de Deus. Capítulo 14, o comentário do senhor me fez lembrar, pastor, no capítulo 14 de Jó, inclusive no último domingo nós estivemos ministrando numa igreja, que era exatamente o tema era aí nesse capítulo de número 14, e ao estudar o capítulo de número 14 do livro de Jó, a gente consegue detectar sintomas de depressão em Jó pelo diálogo que ele tem ali com Deus. Rapidamente para fechar, se o senhor me permite aqui, no versículo de número 1 do livro de Jó, no capítulo de número 14, nós vamos ver aqui, os irmãos vão prestar atenção e notar, Jó ele começa no capítulo 14 nas seguintes expressões com Deus: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. E aí no versículo 14, olha a expressão, Jó dialogando com Deus: morrendo o homem porventura tornará a viver, todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Então Jó levanta algumas questões aqui que não é comum uma pessoa em sã consciência, em plena saúde mental, levantar essas questões diante de Deus. No versículo 15 ele coloca: chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudades da obra de tuas mãos, e assim por diante. Irmão, glória a Deus, muito bom mesmo. Bem, com isso nós vamos caminhando para o fim de mais este programa Papo de EBD, e na síntese do tópico 3, para a gente encerrar, diz assim: além de perder bens familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. Que situação passou Jó? Que Deus possa falar ao nosso coração através deste estudo, neste programa Papo de EBD, e que você possa, em nome de Jesus Cristo, ser abençoado por isso. Estamos caminhando por fim. Irmão Evangelista Adalberto, eu gostaria que o irmão fizesse sua conclusão e fizesse seus agradecimentos, para que a gente pudesse encerrar mais este programa, em que o nosso irmão presbítero Adalberto, Evangelista Adalberto, mais uma vez foi sabatinado, em nome de Jesus. Muito bem, pastor. Para mim foi um prazer, agradeço ter participado deste programa, Papo de EBD, poder contribuir com os nossos irmãos nesse subsídio aí da Escola Dominical e, por fim, deixar aí um apelo aos irmãos, que os irmãos possam entender que o sofrimento ele faz parte da nossa vida, e a exemplo de Jó, que possamos aí manter essa fidelidade que Jó teve, esse equilíbrio, essa postura, muito embora foi afetado em sua psique, como vimos aqui, mas não blasfemou contra Deus. Então que os irmãos possam ter esse exemplo. Se você está sofrendo, se você está passando por dificuldade, ao estudar o livro de Jó, ao participar de cada lição na Escola Bíblica Dominical, tente se colocar no lugar de Jó, e tentando se colocar no lugar de Jó, em cada lição, em cada detalhe que você aprender sobre todos os dramas que Jó viveu, você vai perceber que a sua luta não é nada comparado ao que Jó passou. Então que possamos continuar firmes aí e tendo Jó como esse exemplo para nós seguirmos aí diante dos nossos dramas. Muito bom. Que Deus abençoe, irmãos. Eu quero agradecer ao nosso irmão Evangelista Adalberto, agradecer a cada professor, superintendente, dirigente de congregação e a cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando os irmãos. Nós queremos orar por todos os irmãos
pela Escola Bíblica Dominical em nossa nação, por toda parte do globo terrestre. Que Deus continue abençoando esse rico trabalho da Escola Bíblica Dominical. Oremos em nome de Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por mais este programa Papo de EBD, em que podemos, Senhor, durante esses minutos, trabalhar, Senhor, o texto que foi proposto em nossa lição, a fim de trazer um subsídio de fé, um subsídio de conhecimento, de esperança ao coração dos Teus servos. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoe o nosso pastor setorial, pastor Daniel Vieira Chagas, toda a sua família, Senhor. Abençoa a vida do nosso irmão evangelista Adalberto e de todos quantos, Senhor, estão envolvidos, Senhor, no trabalho da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos guarde, Senhor, e nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Semana que vem, nós estaremos aqui novamente, estudando o Lamento de Jó, lição de número 5. É claro, tudo isso, se Jesus não voltar até lá. Fique com Deus, que Deus em Cristo Jesus os abençoe.